Meu querido irmão, nós nascemos com uma natureza física, moral e pecaminosa, com tendência para o pecado. A criança não precisa ser ensinada a pecar, a arranhar, a morder. A criança não precisa ser ensinada a reagir negativamente, com raiva. Queridos, a natureza pecaminosa está nela. As inclinações para o pecado, as tendências para o pecado já estão presentes na nossa natureza pecaminosa, que é igual à de Satanás. Não existe diferença entre a natureza pecaminosa humana e a natureza pecaminosa de Satanás. É a mesma. Somos filhos da ira, mas em Jesus Cristo, sendo gerados pelo Espírito Santo, nos tornamos filhos do amor, filhos da justiça, filhos de Deus, filhas de Deus. Meu querido irmão, Romanos capítulo 8, versos 7 a 8, abra sua Bíblia, diz que a natureza humana pecaminosa, com a qual já nascemos, e os bebês também, não se inclina e não se submete a Deus. Não pode se submeter a Deus, não consegue. A natureza pecaminosa não se submete a Deus. Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia. Vamos ler então o verso 7 e o verso 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da natureza carnal, com a qual nascemos, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em virtude, ou pode ser. Você acha que Jesus nasceu com essa natureza pecaminosa, que não era sujeita a Deus e nem à lei de Deus? Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas Jesus agradou a Deus desde que nasceu. Como? Porque ele tinha uma natureza santa. E por que é que nós não poderemos agradar a Deus desde que nascemos? Porque nós precisamos de uma natureza santa que ainda não temos. Por isso os pais consagram seus filhinhos a Jesus, pedindo que o Espírito Santo se aposse da mente daquele bebê, daquela criança recém-nascida. Por isso os pais ensinam a Bíblia para os seus filhos e colocam as mãos sobre a cabecinha dos filhinhos, dos bebês, pedindo que o Espírito Santo se aposse deles para que eles sejam santificados, porque eles não nasceram santificados. Eles não nasceram com a natureza santa, como Jesus Cristo. Esta é a diferença, meu querido irmão. Não só os adultos precisam de um Salvador, mas os bebês também precisam de um Salvador. Só que o bebê Jesus, que nasceu de Maria, gerado pelo Espírito Santo, não precisava de um Salvador. Aleluia! Ele é o Salvador nosso. Aleluia! Cristo não fingiu assumir a natureza humana. Ele, de fato, tomou sobre si a natureza humana. Em realidade, possuiu a natureza humana. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Hebreus 2,14. Ele era o filho de Maria. Ele era da semente de Davi, segundo a descendência humana. É declarado ser ele homem, o homem Cristo Jesus, Mensagens Escolhidas, volume 1, 247, parágrafo 1. Jesus, quando criança, precisou aprender a ler e a escrever, a andar. Precisou aprender a memorizar os versos da Bíblia, mas a mente dele era uma mente santa, porque ele era santo. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Além de Jesus nascer santo, ele também nasceu Deus. O menino que nasceu na manjedoura era um menino Deus, adorado pelos magos. Mateus 2,11 diz que os magos o adoraram. Se ele não fosse Deus, seria um pecado adorar aquele bebê, se ele não fosse Deus. E também em Hebreus capítulo 1, verso 6, diz que os anjos o adoraram quando ele nasceu. Ora, se ele não fosse Deus, seria um pecado dos anjos adorarem um bebê que não era Deus. Mas, queridos, Jesus é Deus. Ninguém jamais nasceu como filho de Deus. Jesus é o único caso, filho unigênito, único da espécie. E agora nós lemos na revista Sinais dos Tempos, do dia 29 de maio de 1901. Deus diz assim: ele, Jesus, deveria tomar sua posição como cabeça da humanidade,
por tomar a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Jesus deveria tomar a sua posição como cabeça da humanidade, por tomar a nossa natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Queridos, a serva de Deus diz, Comentário Bíblico Adventista, volume 7, 925, parágrafo 5. Jesus nasceu sem uma mancha de pecado, mas veio ao mundo da mesma maneira que a família humana. Não teve uma mera semelhança de corpo, mas tomou a natureza humana, participando da vida da humanidade. Comentário Adventista, volume 7, 925, parágrafo 5. E mais, no livro Desejado, 313, parágrafo 3. Tornou-se carne, da mesma maneira que nós. Tinha fome, tinha sede, fadiga, sustentava-se com alimento e refrigerava-se pelo sono. Era Deus em carne. Não era um pecador em carne, era um Deus em carne. O Salvador, Ciência do Bom Viver, 180, parágrafo 6. O Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas, viveu uma vida sem pecado, a fim de os homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem vencer. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. E a sua vida declara que a humanidade, unida à divindade, não comete pecado.